E seguimos falando de arroz porque as cotações no mercado do Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor e referência na formação de preços no âmbito interno, perderam força nos últimos dias. Isso por causa de uma combinação de fatores que vamos detalhar agora com o analista Elcio Bento, da consultoria Safras e Mercado. Boa tarde, Elcio. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Olá, boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Elcio, quais são os motivos para o enfraquecimento das cotações? Isso também piora a competitividade com o mercado americano? Bom, na verdade, a gente tem não só a piora das cotações, mas principalmente, Priscila, a gente esperava que o mercado estivesse buscando uma situação de maior firmeza. Basicamente porque a nossa safra, ela é uma safra normal para o Brasil, mas nós temos uma situação internacional, nós temos uma situação principalmente internacional, que daria essa sustentação para a gente ter preços hoje mais firmes em relação ao que a gente vê. E o que a gente está vendo são preços em relação ao mês passado um pouco mais fracos, como tu deixou bem claro, e em relação ao ano passado praticamente o mesmo preço do ano passado. Por que a gente vê que isso vem acontecendo ou por que não, a gente não está tendo uma recuperação mais sustentada, né, das cotações? Primeiro que o produtor brasileiro está mudando um pouco o seu posicionamento. Nós tínhamos em anos anteriores a situação do produtor jogar muito arroz no início da safra. Isso gerava uma concentração das cotações naquele momento e a partir daí as cotações iniciavam uma tendência de recuperação. Como o produtor em anos anteriores conseguiu se capitalizar, muitos dos produtores, claro, a gente está falando não da realidade de todos, mas muitos produtores conseguiram se capitalizar e estão escalonando mais as vendas. Então, nesse momento, que normalmente já era um período que a gente não tinha muita oferta no mercado, a gente ainda tem oferta no mercado. Esse acho que é o primeiro fator. Outro fator que a gente está vendo é que o comércio internacional, as vendas de arroz em casca, mês passado, agora de agosto, vendeu muito bem, mas de um modo geral não conseguimos colocar grandes excedentes de arroz em casca no mercado internacional. E para fechar essa conta, no outro lado a gente tem arroz importado que ingressou durante esse primeiro semestre do ano comercial, que vai de março a agosto, o primeiro semestre que a gente coloca aí, ingressou muito arroz importado com preços competitivos. O arroz do Paraguai, especialmente beneficiado, ele chega em mercados brasileiros, os grandes centros consumidores brasileiros, que são principalmente São Paulo e Minas Gerais, então, também o Rio de Janeiro, a preços competitivos, teve vantagens logísticas e até tributárias para atingirem esses mercados. Então fica bastante complicado numa situação em que a gente não conseguiu exportar muito arroz em casca e está comprando arroz beneficiado a preços baixos. Isso acaba obstando qualquer retomada mais consistente das cotações e ficando no mercado que está praticamente de lado em termos de cotações em relação ao mesmo período do ano passado. E, Elcio, agora mudando o foco para o cenário internacional, a Índia está considerando liberar o embarque de carregamentos de arroz que estão presos nos portos após impor aí restrições e taxas sobre as exportações. Como é que esse cenário deve influenciar as cotações? Tá. Só me permita, Priscila, eu acabei não respondendo a segunda pergunta ali, então me permita só, tu falava sobre como isso impacta na competitividade em relação ao arroz norte-americano. Na verdade, a gente não perde competitividade. A partir do momento que o nosso arroz não está subindo, a gente está competitivo no mercado internacional. Se a gente considerar preços nos portos, o Porto de Rio Grande em relação ao Porto do Golfo do México, o nosso arroz, já convertido para reais, é cerca de R$ 25 mais barato que o arroz norte-americano. Então a gente segue competitivo. O problema é que agora é o momento que os Estados Unidos, mesmo com a safra menor, está colhendo, e isso gera, enfim, dificuldade de colocar nos mercados que normalmente o mercado brasileiro compete. Agora, indo para o mercado internacional, então, lembrando que a Índia havia restringido as exportações agora há 2 semanas, né? Elevando, na verdade, impostos de exportação, e no caso do arroz quebrado, que é um arroz que o Brasil vende bastante, inclusive, no mercado internacional, restringiu ou trancou, né? Finalizou as vendas, não está vendendo mais arroz quebrado. E essa retomada de venda daqueles navios que estavam nos portos, ele pode ter um movimento muito pontual. Se a gente pensar em termos de mercado internacional, em termos de fundamentos, essa liberação, na verdade, ela posterga um pouco o movimento que o mercado já estava precificando e que a Índia não estaria presente no mercado internacional. Ele não muda essa situação. Vai ter mais aí um paliativo, né, de arroz entrando no mercado, que dá uma estabilizada nos preços. Mas, a longo prazo, pensando em temporada, né, isso pode dar maior força. Interessante, Priscila, que só nessas 2 semanas que teve esse anúncio da Índia, a gente teve ali uma paralisação das vendas na Ásia como um todo, a gente teve preço subindo em torno de 20%,
dólares por tonelada. Então, tem sim, em termos de mercado internacional, uma situação de maior firmeza em função dessa decisão da Índia de restringir exportação, lembrando que a Índia é o grande exportador de arroz em termos globais. Elcio, muito obrigada aqui pela sua análise com os nossos telespectadores. Uma boa segunda-feira, ótima semana. Para ti também, Priscila, e a todos, um grande abraço.